O Salmo 29 é atribuído ao rei Davi. Todos os salmos que nós meditamos aqui no canal até agora são atribuídos ao rei Davi. Então, do Salmo 1 até o Salmo 29, estamos todos nos Salmos de Davi. Salmos, no hebraico, se pronuncia Tehillim. Tehillim se escreve com Tehillim e significa louvores. Os salmos falam a respeito dos louvores a Deus e são uma coletânea que reúne orações, súplicas, petições, clamores, cânticos e adorações a Deus. Especificamente o Salmo 29, nós encontramos uma adoração a Deus, que também pode servir como um cântico. Existem até algumas canções que falam a respeito da voz poderosa do Senhor. E o Salmo 29 é o salmo que inspira essas canções que falam a respeito da voz poderosa do Senhor. Nesse salmo, Davi fala que Deus é rei, fala a respeito da majestade de Deus e fala também que Deus, ele é santo. Santo vem do hebraico kadosh. Kadosh significa algo que é separado do que é comum. Deus, ele está separado do que é comum. Por isso que quando nós dizemos que Deus é santo, o que nós queremos dizer é que ele é elevado, é que ele está acima da média, é que ele está acima daquilo que é comum. O que é comum? O comum no ser humano é que ele tem pecado. Agora, Deus, ele é incomum. Por isso ele é separado do comum. Por isso ele é santo. Santo, nesse sentido, significa sobrenatural, significa extraordinário, significa que está cheio de glória, que o ser humano não consegue alcançar. E é nesse sentido que nós dizemos que Deus é santo. Feitas essas observações, nós podemos começar a ler o Salmo 29. Antes de começar a ler o Salmo 29, esqueci de um ponto. Se Deus é extraordinário, se Deus ele tem majestade, significa que ele é rei, então significa todo o poder. E se ele tem todo o poder, nós podemos confiar totalmente nele. Esse é o último ponto que eu precisava falar, porque o Salmo 29 termina falando a respeito da confiança que nós podemos ter nele como rei. Porque ele é um rei perpétuo. Ele é um rei que criou todas as coisas e ele sempre será rei. Agora sim, feitas essas observações, nós podemos entrar na leitura do Salmo 29. O Salmo 29, nos versículos 1 e 2, Davi fala justamente a respeito da majestade de Deus, Deus como rei. Ele fala assim: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Versículo 2: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O que Davi está dizendo no versículo 1? Está dizendo que os filhos dos poderosos, aqueles que julgam que são ricos, que são filhos de reis, filhos de rainhas, que são príncipes, que são os governantes, que têm poderes sobre o governo, a administração de uma nação, eles precisam saber que eles precisam dar glória a Deus e força a Deus. Glória significa honra, significa o reconhecimento de que o Senhor é que é o rei. E força significa dizer que é dele que vem a força para que nós possamos governar, administrar e ter o poder sobre as pessoas que nós governamos. Então o versículo 1
está falando em resumo a respeito de Deus, do Senhor, como aquele que é rei, que tem toda a glória e força. No versículo 2, ele fala assim: dai ao Senhor a glória devida. Nós temos o dever de dar glória a Deus. É devida a glória ao nome de Deus, porque nós temos uma dívida com relação a Ele. Muitas pessoas pensam: por que eu tenho que dizer glória a Deus? Qual o sentido de dizer glória a Deus? Quando eu estou dizendo glória a Deus, eu estou dizendo: eu reconheço que eu fiz isso, que eu recebi isso em razão da ação de Deus sobre a minha vida. Eu sozinho não posso fazer, eu sem o fôlego de vida não realizaria nada. Eu só faço porque Deus me deu fôlego de vida e me deu condição, sabedoria, estrutura, coordenação motora nas minhas mãos, as minhas próprias mãos e os meus próprios pés. E tudo o que eu tenho foi dado por Deus. Foi Deus que deu tudo isso para mim. E é por essa razão que logo que eu acordo, a primeira coisa que preciso dizer é: graças a Deus, honra a Deus, glória a Deus, porque estou aqui com mais uma oportunidade e chance de vida. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nós carregamos uma dívida com Deus. Nós devemos a glória ao nome dele. E ele fala agora uma palavra: adorai o Senhor. Adorar significa colocar Deus no seu devido lugar, que é nas alturas. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Eu reconheço ele em primeiro lugar na minha vida, como aquele que ocupa o pódio, o topo, o lugar mais alto da minha vida. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Essa expressão, beleza da sua santidade, significa que a santidade de Deus é bonita. Quando nós olhamos alguma coisa que é bela, aquilo nos chama a atenção. Sempre que estamos em um lugar e começamos a contemplar o que está à nossa volta, olhamos para aquilo que é belo. O belo nos atrai, o belo nos chama a atenção. Então, quando ele fala adorai o Senhor na beleza da sua santidade, ele está dizendo: a santidade de Deus revela o quanto ele é separado do comum, o quanto ele se destaca, o quanto ele é belo, o quanto ele é maravilhoso. Deus é belo porque ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele é galardoador, ele é recompensador, ele é o que salva aquele que está aflito em angústia, livra o que está oprimido, arranca o abatido do seu abatimento, dá ânimo, dá força, dá alegria. Ele faz essas coisas porque ele é santo, porque ele é separado do comum, ele é incomum, ele é realmente elevado. Então, nós adoramos ao Senhor. Adorar significa colocar ele acima de tudo. Por quê? Porque ele é elevado, ele realmente está acima de tudo. Porque existe algo de belo na santidade dele. Ele é extraordinário, sobrenatural, espetacular, realmente incrível, separado da nossa limitação, da nossa mortalidade, daquilo que cerca a humanidade, que é o que é comum. Por isso, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, nesses dois versículos, que são tão simples, Davi está falando tudo isso para nós. Ele está dizendo: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Agora, dos versículos 3 até o versículo 9, nós vemos que Davi fala a respeito da voz poderosa do Senhor. Se no versículo 1 e 2 ele está falando que Deus é poderoso, que ele é elevado, que ele é santo, que ele é sobrenatural, que ele é eterno, que ele é bondoso, maravilhoso, misericordioso, extraordinário, incrível e todo-poderoso, agora ele fala que esse Deus tem uma voz que é poderosa. E ele fala, nos versículos 3 a 9, que essa voz de Deus governa sobre o mar, sobre as águas, sobre a terra e tudo que existe na terra e os seres que habitam na terra, sobre as plantas e os animais, governa sobre o fogo, governa sobre o deserto, ele governa sobre toda a terra. Vamos ver aqui, versículo 3. Veja que todos os versículos começam com a voz do Senhor, exceto o versículo 6. Vamos ver aqui, versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Então, no versículo 3, ele está falando que o Senhor, ele governa sobre os mares, sobre os rios, sobre os ribeiros, sobre as chuvas, sobre a tempestade, sobre as muitas águas, sobre as inundações, ele governa sobre todas as coisas. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, vamos ler os versículos 24 a 27. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco em que Jesus e os seus discípulos estavam era coberto pelas ondas. Ele, Jesus aqui no caso, porém, estava dormindo. 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Veja o versículo 26. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Voltando ao Salmo 29, no versículo 3, é sobre isso que o versículo 3 fala. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Quando Jesus disse para que o mar e a tempestade se acalmassem e eles se acalmaram, ele estava mostrando o cumprimento do Salmo 29 no versículo 3. Estava mostrando que ele realmente é Deus, porque ele é Senhor. Ele realmente tem a natureza divina, porque ele pode dizer para os mares que fiquem quietos e eles se acalmam. Ele tem domínio sobre as águas. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. As águas ouvem e respeitam a voz do Senhor, porque ele tem majestade. Ele é o rei sobre as águas. Versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Está confirmando nesse versículo 4 que a voz do Senhor é poderosa. Realmente ela tem poder e ela é cheia de majestade. Ela é uma voz que vem de um rei. Ele é cheio de majestade, porque ele é rei sobre as águas. Agora veja, no versículo 5. Ele é rei, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Versículo 6. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. Os versículos 6, 5 e 6 falam que ele tem poder sobre a natureza, sobre as árvores. Os cedros do Líbano são as árvores mais altas que existem. Deus, ele tem uma voz que governa, ele quebra os cedros.
Não importa qual o tamanho da árvore. É ele que é o rei sobre a natureza. Ele governa sobre a terra, sobre as árvores. Versículo 7, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Nós encontramos aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, descendo no versículo 26, o que aconteceu com 3 homens que foram lançados no fogo. O rei Nabucodonosor mandou que todos adorassem uma estátua, senão seriam lançados no meio do fogo. 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que adoravam a Deus, disseram: não vamos adorar nenhuma estátua. Veja o versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Veja que no versículo 27, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. O que foi que isso gerou em Nabucodonosor? 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Nós vemos que Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Ele teve que reconhecer a majestade do Senhor. Voltando para o Salmo 29, aqui no versículo 7, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Ele realmente separou o fogo dos corpos de Sadraque, Mesaque e Abednego, até dos fios dos seus cabelos, para que nenhum só fio se queimasse. Por quê? Porque foi a voz do Senhor que disse: labaredas, não toquem nos meus servos, nos meus filhos, naqueles que confiam em mim. No versículo 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O deserto de Cádiz, um dos piores desertos. O versículo 8 está dizendo que Deus não tem que temer nada. Ele faz tremer o deserto. E no versículo 9, a voz do Senhor faz parir as servas. Servas são as fêmeas dos servos. Os servos são os veados. Então ele está dizendo que a voz do Senhor faz parir as servas. Está falando a respeito da majestade de Deus sobre os animais, sobre a natureza. Se o versículo 5 fala a respeito da voz do Senhor sobre os cedros, está falando a respeito das plantas, a respeito das árvores. E aqui no 9 ele fala a respeito dos animais. E ele desnuda as brenhas. Brenhas são florestas densas. Aquelas florestas que estão cheias de árvores que você, para poder passar por meio daquela floresta, tem que carregar um facão para que você vá abrindo o caminho, de tão densas que são as vegetações à volta daquela localidade. Então ele está dizendo que a voz do Senhor faz parir as servas, ou seja, é ele que faz com que nasçam filhos aos animais, e ele é que faz que os animais
possam ter vida. E ele desnuda as brenhas. Desnudar significa que ele torna como sem nenhuma veste. No meio das brenhas, no meio daquelas florestas, o inseto que fica escondido lá dentro, por menor que seja, se existem seres invisíveis aos olhos, Deus conhece tudo que está ali, no meio daquelas densas florestas. E no seu templo, cada um diz glória. Então nós vemos que a segunda parte, o versículo 1 e 2, é a primeira parte. Fala a respeito do poder e da majestade de Deus. Esse rei, que é Deus, que está cheio de majestade e santidade, ele tem uma voz poderosa. Voz poderosa sobre as águas. Versículo 3. Voz poderosa e de rei. Versículo 4. De majestade. Voz que domina sobre a natureza, sobre as plantas, sobre os vegetais, sobre os cedros, que são as árvores mais altas. Ele faz essas árvores saltarem como um bezerro. É uma metáfora, dizendo assim, que Deus pega aquela árvore que tem um tronco tão alto e ele brinca com essas árvores altas como se fosse com um bezerro, ou seja, como se fosse com um filhote. A voz do Senhor separa o fogo, como separou o fogo de Sadraque, Mesaque e Abednego e os livrou. A voz do Senhor chega até no deserto, nos lugares. Esse versículo 8, quando fala que a voz do Senhor faz tremer o deserto, significa que Deus ele reina sobre o deserto, inclusive sobre o deserto de Cádiz. Quando nós lemos no Gênesis, entrando aqui em Gênesis, no capítulo 16, nós vemos a história de Sarai. Ela era mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, ele tinha uma serva egípcia chamada Agar. A Sarai disse para o Abraão tomar Agar e se deitar com ela, para que tivesse um filho. E aconteceu que Abraão entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Agar era uma serva egípcia de Sara. E no momento em que Abraão, o seu senhor, entrou nela e ela engravidou, ela olhou para Sara, que era a esposa, como se fosse uma pessoa sem valor, porque ela não podia gerar filhos. A Sarai ficou triste com isso. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, ou seja, que a minha humilhação esteja em relação a você, porque a minha serva eu coloquei no teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Abraão disse para Sara: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. O que aconteceu aqui, nesse texto de Gênesis 16? A Sarai, antes de ser Sara, ela era Sarai, ela perseguiu Agar, até que Agar fugiu. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Eu estou lendo esse texto de Gênesis 16 para mostrar como é a voz do Senhor no deserto. Agar ficou no deserto e o anjo do Senhor foi até o deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, de acordo com os estudos de muitos comentaristas bíblicos, é a manifestação do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Porque o anjo do Senhor, ele é um símbolo do próprio Deus falando. Então o anjo do Senhor disse: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. O anjo do Senhor
ele é a voz do Senhor. A voz do Senhor disse para Agar voltar para a casa de Sara. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. A voz do Senhor prometendo multiplicação de gerações sobre uma mulher que estava passando por um deserto, que estava no deserto. A voz do Senhor alcança o deserto. Agar estava no deserto. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael significa que Deus ouviu a sua aflição. Aqui, isso significa que a voz do Senhor chega no deserto. Quando você está sozinho e ninguém mais escuta a sua voz, ninguém mais presta atenção em você, ninguém mais estende a mão para você, Deus é Ismael. Ele fala: eu ouvi a tua aflição. No versículo 12: e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Versículo 13: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Deus é o Deus que te vê, mesmo no deserto. Como nós lemos, ele é aquele que te vê, mesmo nas brenhas, nas florestas, ele vê você. Versículo 14: por isso se chama aquele poço, que foi esse poço onde o anjo do Senhor falou com Agar, poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. Nós vemos aqui Cádiz é um dos desertos que o Salmo 29 faz menção no versículo 8. Voltando aqui para o Salmo 29, como nós dissemos, veja o versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então nós vemos, Deus foi lá no deserto, ouviu Agar, fez promessas para ela, viu o sofrimento dela ali. A voz do Senhor pode alcançá-lo, pode alcançá-la onde você estiver. Não importa qual o tamanho do seu deserto, a voz do Senhor é poderosa e faz tremer esse deserto para chacoalhar ele e derramar palavra de Ismael. Você é ouvido, você é ouvida por ele. E a voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. Ou seja, ele limpa tudo e no seu templo cada um diz glória. Quando nós estamos na casa dele, por todas essas coisas, que o Senhor é majestade e a sua voz é poderosa, nós dizemos glória. Por todas essas coisas e na beleza da sua santidade, nós honramos e dizemos glória. E no versículo 10 está escrito uma confirmação de que Deus governa sobre as águas. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Mais uma confirmação de que ele é majestade. Ele é rei perpetuamente. Pode existir alguém que seja rei por toda a vida, mas um dia ele certamente morrerá e virá outro que ocupará o seu lugar. Mas o Senhor é a majestade suprema. Ele é rei perpetuamente e por isso Davi, que era rei, reconhece no versículo 1: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Podemos ler aqui: dai ao Senhor toda glória e toda força. Dai ao Senhor, versículo 2, a glória devida ao seu nome. Nós temos uma dívida, um débito. Não importa quem você seja, por maior que você seja, um dia você descerá à sepultura, um dia você morrerá e estará diante da majestade de Deus para ser julgado por ele. Só ele tem toda a glória. E por fim, no versículo 11,
nós vemos um versículo que fala sobre a confiança em Deus. O Senhor dará força ao seu povo. Você é povo dele? Então, receba essa promessa. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, vemos que o Salmo 29 é um salmo que fala sobre a majestade de Deus e sobre a beleza da sua santidade. A beleza da sua santidade significa que ele é elevado, ele é extraordinário, ele é soberano, ele é supremo. E a sua voz é poderosa. Sobre as águas, versículo 3, sobre os cedros, sobre as árvores, no versículo 5 e 6, sobre o fogo, sobre, versículo 7, sobre o deserto, versículo 8, sobre os animais, versículo 9, por isso todos no templo dizemos glória. Ele domina sobre o dilúvio, uma confirmação de que ele realmente domina sobre as águas. Ele é rei perpetuamente porque ele é eterno. Ele é eterno. Ele é rei para sempre. Portanto, a conclusão, versículo 11. O Senhor é que nos dará força. A nossa confiança deve estar nele. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Receba a paz do Senhor. Agora, vou deixar o vídeo de Provérbios, capítulo 29, para você que quer meditar em Provérbios. Estamos no mês que tem 31 dias, Provérbios tem 31 capítulos. Neste mês estamos meditando em Salmos e em cada um dos vídeos, no final, eu estou deixando o provérbio do dia. Salmo 29 hoje e o provérbio do dia é Provérbios 29, para que você possa meditar sobre a importância do governo das pessoas que reinam sobre a terra. É importante que você preste atenção nas pessoas que você elege para serem seus representantes. Provérbios 29 fala sobre a importância disso. Salmo 29 nos fala que Deus é a majestade. Ele é o Rei dos Reis. E Provérbios 29 nos fala sobre a importância de escolhermos bem os nossos representantes na terra. Do lado tem um botão para que você se inscreva no canal, ative as notificações e receba o aviso dos novos vídeos do canal. A graça e a paz do Senhor sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.